Olá a todos vós, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E recentemente apareceu um vídeo na internet de um muçulmano que questiona este livro aqui. Refutação, ele coloca refutação ao que eu digo, basicamente assim. Aqui o Alcorão no livro apresenta, estamos aqui com o Alcorão, claro, e vamos ler por aqui. Na Surata 11:13 dizem, ele o forjou. Dizem, pois bem, apresentai 10 surradas forjadas semelhantes dele e pedir auxílio para tanto a quem possais em vez de Deus se estiverem certos. Lá ele diz que precisa de testemunha, diz que precisa de outras coisas, só que nessa passagem não dá a entender isso. Dá a entender que são os opositores, ou seja, aquelas pessoas que não acreditavam que havia sido revelado por Deus, que havia sido forjado pelo Muhammad ou Maomé. Por isso que eu disse que são do Maomé, porque eu sou o opositor, que não acredito. Porque eu sou uma pessoa cristã, católica, e ele é uma pessoa muçulmana, que era católico e mudou. Ele também diz que tem que pregar o monoteísmo. Olha, se eu não posso recorrer a Deus, então eu não posso pregar o monoteísmo, né? Basicamente isso. E semelhantes às dele, que diz na passagem. Semelhante é semelhante na estrutura, porque supostamente eu sou um opositor, que não acredita, né, basicamente. E recorrer a quem possais. Eu posso recorrer, por exemplo, a Atena, a Jesus, a Maria, a não ser o Alá. Basicamente é isso que eu entendo. Então, basicamente, eu acho a crítica totalmente infundada lá, porque os requisitos que ele colocou são de outra passagem lá, as testemunhas. Mas eu posso dar a mesma resposta de Jesus. Eu dou testemunho de mim, e aquele que me enviou também dá testemunho de mim. Já são suficientes, mas não há necessidade de testemunhas. Quanto à desnecessidade de mandamentos. Basicamente, ele diz que a pessoa precisa de mandamentos, mas eu digo que há desnecessidade de mandamentos, basicamente assim. Os mandamentos existem para as pessoas obstinadas e obedientes. Vós não precisais de mandamentos, pois são completamente desnecessários para quem conhece a natureza do Eterno. Elucidar-vos-ei meu argumento. Quando dizem para amar a Deus sobre todas as coisas, na verdade isso significa que se deve desapegar das coisas mundanas, bens terrenos e colocar o reino celestial e suas coisas como prioridade máxima. A frase não terás outros deuses refere-se a que não deveis trocar as coisas celestes em coisas mundanas, não importa quão valiosas estas possam parecer. Não tomar o nome santo em vão significa que não se deve apelar ao celeste para resolver coisas superficiais, como conseguir um posto de trabalho, um relacionamento, etc. Honrar pai e mãe significa valorizar as pessoas que mais vos amam e não as causando tristeza e desgosto desnecessários. Não matar significa que cada vida é preciosa, ou seja, ela é de um rei ou um mendigo, ainda de uma planta ou animal. Todos possuem o mesmo valor, pois o Eterno habita em tudo e em todos. Não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo significa que, apesar dos prazeres carnais parecerem convidativos e atraentes à primeira vista, na verdade são como uma ratoeira, ou seja, uma armadilha com o único objetivo de vos fazer escravos viciados, de modo que cada vez mais necessiteis daquele prazer falso, em alusão clara à amostra grátis da droga dada pelo traficante para experimentar. Não furtar e não desejar as coisas alheias, cada coisa possui um valor sentimental e um valor material. Apesar do furto ganhar valor material, ele pega em sentimental. Uma coisa que não foi adquirida honestamente é sem valor. Já a coisa adquirida honestamente, por menor que seja seu valor material, ela possui um grande valor, pois valor verdadeiro é o sentimental. Expondo isso, entendeis que o seguidor do Eterno possui conhecimento para discernir entre um certo e errado, o justo e injusto, permitido e o proibido, sem necessidade de quaisquer mandamentos ou ordens, para ele conter sentido divino do Eterno em seu coração. Basicamente, o que eu quis dizer é que para aquela pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si, ela não precisa de nenhum mandamento, porque ela já sabe o que é certo e o que é errado, porque o Deus habita dentro dela. Basicamente, quando eu quis dizer isso, eu quis dizer que ela despertou para a alma em proporção à carne, porque a carne é fraca e o Espírito está pronto. Ou seja, a pessoa que tem a cintila do Eterno e desperta o seguidor é simplesmente aquela que escuta a sua alma, que quer as coisas santas, ao invés de escutar o ego, ou a paixão, ou a carne, que quer as coisas erradas. Basicamente, ele diz que esse livro está num português mal escrito. Basicamente, pode haver alguns erros de digitação, o que não quer dizer que o português está mal escrito. Quando eu falo português formal neutro e espanhol formal neutro, quer dizer que eu uso a segunda pessoa ao invés dos pronomes de tratamento. Ou seja, eu falo tu e vós outros, independente da localidade que a pessoa esteja. Basicamente, este livro se relaciona com a Bíblia da Terra Alfa e do Universo do Eterno. E onde eu foco basicamente naquilo que não precisa de mandamentos. A parte conselhos do Eterno.
O Eterno não impõe ordem, mas dá conselhos, os quais em geral são repassados por seus filhos ou aos cidadãos do reino dos céus, bem como por ele próprio. Eis alguns. Todos os seres vivos são iguais e cada vida é preciosa, portanto trata os outros como gostaria de ser tratado. Valorize aquilo que possuis e não deseje coisas supérfluas. Aprende a ficar feliz pela alegria alheia. O bem mais valioso é a nossa paz de espírito e a harmonia entre os seres do universo. Não pense em tomar o que é alheio, pense que não gostaria de tomar o que é teu. A vida é bela em sua simplicidade, apesar do funcionamento complexo. A nobreza da alma não escolhe a aparência física ou condição financeira, portanto não discrimine os outros sem motivos justos, pois não se sabe como então essa pessoa pode ser. Em outras palavras, neste livro é o meu 19º, basicamente. E agora já estou no 54º, portanto é um livro antigo, este aqui sintetiza melhor. O que eu quero dizer é que um mandamento, uma ordem, ela causa uma resistência, a pessoa não vai querer se submeter àquela autoridade. Já quando a coisa é apresentada como um conselho, ela vai concordar, ela pode escolher se concorda ou não, ela vai concordar, porque não está mandando. É tipo aquelas pessoas, está mandando ou está pedindo? Se disser que está mandando, ele não faz, se disser que está pedindo, ele faz. E o livro está disponível apenas em português, é mentira dele, porque nós temos aqui ele em italiano, espanhol e francês, na resposta da escrita do Sacro Corano, e nós temos ele em inglês como parte dessa coleção, ele é o Divine Spirituality Books, que é a coleção de 3 dos livros relacionados aqui. Seleção para a Cidadania do Reino dos Céus, que é onde eu explico como é que a pessoa pode ir para o Reino dos Céus, é o concurso, a seleção, por isso que eu falei, ou algum cidadão do Reino do Céu na Bíblia lá do Eterno. O outro, Ecumenismo, a Antiga Verdade Agora Revelada, que eu digo que os deuses pagãos, os santos, eu posso acrescentar agora mestre ascensionado, anjo, é tudo a mesma coisa, é tudo intermediário. Basicamente o que eu quis dizer, e não é diferente do Criador, né? Basicamente o que eu posso ver por aqui, né? Aqui. Nas religiões abraâmicas, God seria a... Vou ler aqui em inglês. Aqui. God will be the primordial being born first of all. He originated all the planes of existence and controlled them from a place to which we have no access. Even more, no mortal has seen his face, for it is not possible for us mortals to contemplate his face because of all his glory. Ou seja, aqui eu disse que ele é o pai, essa pessoa, que basicamente nas religiões abraâmicas, o Deus é a força primordial que originou todos os planos da existência e controla tudo de um local que nós não temos acesso e nenhum mortal viu a sua face, pois não é possível para nós mortais ver a sua face por causa de toda a sua glória. Basicamente, isto é o que ele acredita nele. E agora, nas religiões pagãs, basicamente seria God will be any entity that inhabits the spiritual plane that can influence the earthly plane for good or evil. Hence, they are called portents because a very open concept of God, they oppose the close person before. Ou seja, aqui eu disse que nas religiões pagãs gerais, o Deus é qualquer entidade que habita os planos espirituais, ou seja, que pode influenciar o plano terráqueo para bom ou mal. Basicamente é um conceito lá. E aqui, conceito eterno e primordial existence, o que é existência eterna e primordial. Nas religiões abraâmicas, it is confused with the concept of God, that is, for a monotheist, his God is eternal and primordial existence. Ou seja, aqui, nas religiões abraâmicas, o conceito de força primordial se confunde com o conceito de Deus. Ou seja, para o monoteísta lá, unitário dele, o Deus é a força primordial. Já nas religiões outras pagãs, eternal and primordial existence is a very different concept from the concept of God. All four is also included in it. To further elucidate the question, the primordial essence is the source and origin of everything. It is unique will be the primordial God who gave rise to the aeons, emanations, and the other gods. That is, if it's a paganism, the minor gods are like the employees of the company and controlled by the great God. We shall call him primordial force. Ou seja, basicamente eu digo que no paganismo a força primordial é diferente do Deus. Né? A força primordial, ela originou tudo e a origem também dos aeons, as emanações, que são e os outros deuses. Ou seja, os deuses menores são como empregados controlados por um deus maior, a força primordial. Basicamente, eu comparo depois esses deuses menores com os santos católicos, e tu pode acrescentar os mestres ascensionados agora, os anjos, são os intermediários. Então, basicamente, é isto aqui. É interessante que este livro aqui contém as 3 partes que eu falei lá. Aquele, a resposta do desafio do Alcorão Sagrado. Ele contém, é o 3º livro desta coleção aqui, é um fininho, basicamente. O Ecumenismo, a Antiga Verdade Agora Revelada, e a Seleção para a Cidadania do Reino dos Céus. Basicamente, toda está sintetizado o resumo aqui, e a Bíblia está aqui, basicamente. Então, o livro não está só em português. Basicamente, como eu sou cristão, eu me oponho ali
Não me opõe à religião que é islâmica, mas eu sou um opositor lá do islamismo, porque eu sou uma pessoa cristã, basicamente assim, posso dizer. E aqui, falar um pouco sobre esta da Bíblia, aqui, né? Sobre este livro. A ideia deste livro começou há certo tempo, quando um amigo perguntou se conseguiria fazer uma Bíblia. Mas afinal, o que é uma Bíblia? O que é necessário conter? O que ela precisa significar? Uma Bíblia é um livro que conta a história acerca de Deus, e como surgimos, além de conselho de sabedoria para guiar durante a vida. Mostra o amor do ser seleto por nós e o nosso por ele. Oferece esperança e conforto para manter-nos firmes no caminho do bem. Assim, ela significa conhecimento, sabedoria, amor, esperança, fé e, acima de tudo, bondade. Creio que este meu livro atende a tais requisitos. Este é demorado bem mais, dada a sua complexidade e possui explicações interligadas com outros meus livros, conforme mencionado na entrevista que realizei. Quanto à autenticidade, é autêntico, pois você sabe quem é o autor, pois assina os livros com meu nome. Quanto à veracidade do conteúdo, isso é questão de fé. Eu, como autor, acredito no que escrevo e tenho fé em meus livros, não só neste, como também os outros. Assim, cabe a vós decidir acreditar ou não, mas a principal função deste livro é mostrar que todos nós temos o Espírito Santo, a centelha divina, e podemos escrever os mais belos textos sem necessidade de acreditar em livros feitos por outros, pois muito dele contém as ideias e preconceitos de seus autores, além de distorções, pois as traduções não são feitas pelos escritores originais. A inspiração divina não é privilégio de poucos escolhidos, mas é dada a cada um de nós. Procure a tema estritamente necessário passar a mensagem mais importante. Deve ser amigo da divindade que acredites. Como todo livro de espiritualidade, mais importantes são as lições de vida que podemos tirar dele. Assim como o nome Teosofia significa sabedoria de Deus, procurei meu livro Teosofia e Espiritualidade passar lições e instruções de vida, incentivar reflexões sobre o que estamos fazendo e o que queremos ser. Basicamente, eu também passo essas ideias nas coletâneas de orações e nas fantasias. Ou seja, eu acredito que as livros criados por nós, as histórias, tais como Pokémon, Princesa Sofia, Cavaleiro do Zodíaco, são inspiradas divinas, porque tudo que o ser humano escreve, ele escreve basicamente por inspiração divina, principalmente essas fantasias. Ou seja, por que é contrário à ciência? Basicamente, eu creio que este mundo aqui é um mundo falso, porque existe o mal, essas coisas, a obediência, e o mundo verdadeiro é o plano espiritual, é o reino dos céus, onde tem as fantasias. E eu acredito, basicamente, que essas histórias forjadas, basicamente criadas pelo ser humano, na verdade, elas não são forjadas pelo ser humano, porque a criatividade é o canal de comunicação que os seres espirituais, posso chamar de deuses, santos, anjos, usam para passar a sua mensagem. Ou seja, é como as parábolas de Jesus. As parábolas lá de Jesus, elas ensinavam uma sabedoria oculta lá nela, que as pessoas, quem tem ouvidos, ouvia, mas não escutava, quem tem olhos, via, mas não enxergava. Ou seja, nos meus livros, basicamente eu parto da mesma ideia. Eu crio essa realidade inventada aqui do universo do Eterno, para os livros de filosofia e espiritualidade, e os outros universos, cada um para a sua fantasia. Basicamente, para a pessoa ver o que está oculto, não é apenas uma história, elas ensinam os valores. Um dos valores bastante interessante é que a pessoa não precisa de mandamentos. O mandamento constrange a pessoa. E a pessoa ela tem que saber o certo e errado consigo mesma. E como é que ela sabe? Porque ela é guiada pelo Deus dentro de si. Como é que Deus cabe dentro de si? É óbvio, porque qual é o lugar que Deus não está? A força criadora, ela alimenta o universo, como se fosse um cordão umbilical. Corta a ligação com Deus, o universo desaparece. Corta Deus, o universo não desaparece. Basicamente isso. Então, como Deus é a força primordial, basicamente assim, ela está dentro de mim, ela está aqui no computador, está na planta, está em todo canto. Mas essas coisas não são Deus, mas Deus está dentro. Porque se eu não tiver o sopro de vida, como pode dizer, ou a centelha divina, eu não tenho vida, eu estou morto. Do mesmo jeito, o móvel de madeira, se ele não tiver a centelha divina dentro dele, ele se corrói. Porque os objetos também morrem, eles se destroem, o ferro enferruja, basicamente é isso. Então, tudo precisa de Deus dentro, da energia do Eterno, porque eu chamo Deus de o Eterno, porque ele sempre existiu e sempre existirá, basicamente eu chamo assim. Então, tudo precisa de Deus dentro. Se não tiver, podemos chamar assim, molécula divina, a coisa se destrói, basicamente isso. Então, a ideia é essa, vamos resumindo aqui, eu vou deixar aqui a minha resposta formal ali, que eu escrevi lá pelo Google Drive, ou seja, não há só este livro aqui, está no português, não há também, italiano, espanhol e francês, e aqui o inglês junto com os outros, e que se relaciona com este daqui, foi sintetizado nesse. Basicamente, com a qual te identificas, é basicamente porque eu escrevo esses livros para evitar que as pessoas sejam constrangidas a mudar de religião. Vamos, por exemplo, uma pessoa é católica e chega o evangélico e quer que ela mude, por quê? Porque na Bíblia tem dizendo que não pode imagem. Aí ela fica com medo do inferno e vai porque não pode imagem. Ou às vezes,
é uma pessoa evangélica, chega o católico lá e diz que não fora da igreja católica não há salvação, que ela foi fundada por Pedro, sei lá o quê. Aí a pessoa sai constrangida. A mesma coisa, vamos dizer, por exemplo, na Bíblia tem muita coisa contra a ciência, aí a pessoa sai da católica para ir para o muçulmano, que o muçulmano, como ele disse, tem muita coisa que condiz com a ciência, com o Big Bang e tudo. Ou seja, o que eu quero evitar é isso. O que importa na crença não é se ela é verdadeira ou se ela é falsa. O que importa são as lições espirituais, porque a função da religião, na minha opinião, é aumentar a espiritualidade da pessoa. Religião são os dogmas, as doutrinas, os ritos, e a espiritualidade é aquele contato com o divino, contato com a própria alma, com o plano espiritual. Ou seja, se a religião ela afasta a pessoa do plano espiritual, ela não está funcionando. Então, o importante da religião é ela fazer as pessoas ficarem boas, elas amar o próximo, ajudar. E os mandamentos, eles fazem piorar a situação. Porque, por exemplo, não pode imagem, a pessoa está contente na católica, vê isso aí, e vai para o evangelho, fica triste lá porque não tem a imagem, porque não pode orar para Maria, mas ela fica com medo do inferno, por exemplo. Aí nem dá uma olhada na explicação da igreja o porquê das imagens. A igreja vai explicar que o importante da imagem não é adorar com Deus, que lá na Bíblia o ídolo era a própria imagem, ele não representava o ídolo. É diferente do grego, que o Zeus estava lá no Olimpo, a imagem dele não representava ele, não era ele. Já o Baalzão da Bíblia, o próprio Baal era imagem às vezes. Não Baal, vamos dizer, era o ídolo familiar. Por exemplo, o pai, acho que era da Rebeca, né? Ou era Raquel, acho que é o pai da Raquel. Ela roubou os deuses do pai dela, ou seja, as imagens. Ao invés dele perguntar, levar as minhas imagens, pergunta levar os meus deuses, porque o Deus era a própria imagem. Ou seja, a imagem católica quebra, a pessoa joga fora e compra outra igual. Não tem problema, Deus não é a imagem. Basicamente isso. Então, mas não tem importância, não pode isso, não pode aquilo, a pessoa fica constrangida com medo e acaba não tendo uma fé verdadeira. Então, o que importa não é no que a pessoa acredita. Por isso que eu digo que eu não me oponho a religião alguma. Se a pessoa é muçulmana e ela está feliz lá, ótimo. Agora, se ela está obrigada com medo do Alá, com medo de ir para o inferno, porque a Bíblia contar a ciência, ou porque dizem que o gnosticismo não é de Deus, ou coisa assim. E outra, eu também digo lá que os meus livros de espiritualidade e teosofia são únicos no mercado, porque o meu gnosticismo, entre aspas, porque gnosticismo se refere àqueles movimentos lá dos séculos I e II, é totalmente diferente do que já tem por aí, ou seja, diferente do New Age. Porque o New Age ele pega e funde todas as religiões numa coisa só. Ou seja, a verdade está espalhada em várias religiões, a pessoa eles pegam um pouquinho de cada uma. Basicamente, o meu gnosticismo é diferente porque eu pego aquela ideia de Jesus, aquelas parábolas, aquelas histórias infantis, tipo a parábola do filho pródigo, aquelas parábolas assim, aquelas historinhas. E eu acredito que a verdadeira gnose, ou seja, a verdadeira sabedoria de Deus, ela é melhor ensinada e aprendida através da fantasia. Ou seja, uma princesa Sofia, ela ensina muito bem a amar e perdoar o próximo. A importância de não guardar raiva, não sentir rancor, não ter sentimento maligno, é muito mais fácil aprendida assistindo aquele Miraculous Ladybug do que lendo a Bíblia, lendo o Corão, ou Bhagavad Gita, ou o que quer que seja. Por exemplo, a importância, por que existe o sofrimento? E a importância da pessoa de estar sempre com Deus lutando pelo sofrimento é muito mais fácil entendida naquele Pokémon, né? Por que os Pokémon lutam? Ele luta para ficar mais forte. O Satoshi lá tá sempre com ele. E os Pokémon são os melhores amigos dele, basicamente. Ele ama o Pokémon, mas ele permite que lute. É diferente lá do outro, que ele não quer que o Pokémon lute e ele que se fere lá para não deixar o amigo dele lutar, o Pokémon. Já o Satoshi não. Por que o Pokémon ele tá indo agora com o Satoshi sem luta para capturar? Porque tá reconhecendo que que é o Deus dele, é o bom, ou seja, o Satoshi lá representa o Cristo e o Pokémon representa nós. Então, quando ele batalha, é porque ele não tá reconhecendo. Tipo, chega lá a pessoa aqui chega o Cristo, ele não tá acreditando. Aí o Cristo vai lá ter que provar para ele que ele é verdade, que Jesus é Deus, que o Alcorão diz que não é. Aí quando finalmente ele acredita, ele é capturado e depois se torna fiel ao Satoshi no começo. Ou seja, a mesma coisa, quando a pessoa prega o evangelho a primeira vez, a pessoa não acredita e ela vai confiando, falando, até que a pessoa acredita e é capturada, depois ela acredita e é fiel. Basicamente, agora o Pokémon tá indo pro Satoshi porque ele quer, porque ele já olha lá, já vê como ele é bondoso, ama o Pokémon e tudo, e já reconhece que ele é o Cristo lá.
Ou seja, ele não está precisando lutar. Ou seja, ele vê Jesus, é como se Jesus chegasse, e a pessoa já logo notasse que ele era bondoso lá com ele e quisesse ir com ele, quisesse seguir Jesus. Ou seja, sem Jesus precisar fazer o esforço. Com só a presença, a bondade de Jesus já evangeliza essa pessoa. Ou seja, em outras palavras, o meu gnosticismo não tem nada a ver com New Age, a minha teosofia não tem nada a ver com sociedade teosófica, eu simplesmente coloco o nome de gnosticismo, porque é isso, gnosticismo vem da gnose, que é simplesmente um conhecimento que a pessoa tem, mas que não é um conhecimento aprendido em livro, é um conhecimento que vem da experiência prática com Deus, com o divino. Então, basicamente, é isso. Então eu acredito que a verdadeira gnose pode ser aprendida e ensinada através das fantasias. Por isso que os livros de teosofia e espiritualidade contam esse universo fantasia do eterno, onde tudo funciona direitinho. Por quê? Porque se eu colocar o universo, uma regra para cá, onde as coisas não funcionam direito, as pessoas vai ficar mais complicado de entender a importância de fazer as coisas direito. Então eu coloco um universo onde tudo funciona direitinho para poder elucidar como é que deveria ser. Porque ao invés de eu criticar a realidade, para tentar fazer as pessoas ficarem indignadas e mudar, eu prefiro mostrar uma fantasia que funciona para a pessoa amar aquela fantasia, se admirar e querer imitar. É uma técnica, é a mesma coisa. Vamos chegar, por exemplo, dizer, eu quero esse trabalho aqui para hoje, lá, senão vai despedir. Aí a pessoa não vai querer fazer, vai ficar com raiva. Agora se disser, olha, se possível, podia fazer esse trabalho para hoje, que iria me ajudar bastante, mas se não puder, não tem problema. Aí a pessoa vai lá e faz para ajudar. Foi por isso que eu disse a desnecessidade de mandamentos, porque o mandamento ele gera uma resistência. É aquela chamada lá backfire effect. Ou seja, a pessoa te mostra todos os argumentos, e a pessoa faz ficar mais confiante daquilo que ela acredita e não se deixa convencer. Ou seja, os mandamentos geram um backfire effect. Ou seja, eles vão fazer a pessoa ficar revoltada e não obedecer. Já o conselho, ele quebra o backfire effect, porque a pessoa não está apresentando uma obrigação, ela está deixando a pessoa escolher. Por isso a desnecessidade de mandamentos. E aí, quando a pessoa se conecta com o divino entre si, com a alma, ou com a parte da fonte primordial que te dá a vida, que te quer as coisas santas, faz com que, basicamente, tu consiga discernir o certo e errado. Uma coisa bastante importante, que até o Padre Renato escreveu no livro, que quando tu vai fazer uma coisa errada, a primeira coisa tu sente muito medo, da primeira vez, e um frio intenso lá no peito. Ou seja, esse é o sinal de Deus, do eterno, da fonte primordial, que isso aqui não é para tu fazer aquilo ali. A partir do momento que tu ignora e faz, na segunda vez o sinal é mais fraco, na terceira vez mais fraco, até que tu não sente mais. Então, se tu conseguir sentir o sinal da primeira vez, que é bem forte, tu vai desistir e fazer o certo. Por isso que eu digo, aqueles que, o seguidor do Eterno, ele sabe o que é o certo e errado sem precisar de mandamento. Tu não precisa de um crime de furto, de roubo, para saber que tu não é para roubar. Tu não precisa de um crime lá de não matar, ou mandamento não matar, para saber que não é para matar. Vamos, por exemplo, tu vai estar com raiva, quer matar a pessoa, quando chega lá, quer matar a pessoa, fica com medo da própria sombra, né? Fica com frio no peito, a mesma coisa. Se tu for tentar roubar uma coisa, a pessoa não vai conseguir, porque ela vai ficar não é com medo da polícia, nem com medo de Deus, é com pavor de si mesmo, porque de si mesmo a pessoa não pode esconder. E o frio no peito a pessoa não vai fazer. Então foi isso que eu quis dizer. Basicamente, por mais que seja fantasia o que eu escrevo, por mais que não condiga com a realidade da ciência, é tudo testado. Tudo testado. Ah, Messias é mulher, é Messias Sônias, porque ela vem da transubstanciação messiânica, que é um conceito que eu criei, que basicamente, acho que só elementos por aqui, né, para explicar. Aqui. Deixa eu ver aqui. A Messias, cadê? Aqui. Pois bem, sabeis da Messias que viveu entre vós. Seu nome é Sônia, que significa sabedoria. Sônia é o eterno e o eterno é Sônia. Compreendeste mistério se podeis. É o mistério da transubstanciação messiânica. O eterno, onipresente e onisciente, por esse mistério para mostrar a plenitude de sua potência, ele ao mesmo tempo que fica no trono nos altos céus, pode encarnar-se na terra para levar os mistérios da luz ao povo. Não se trata de uma nova pessoa, mas a mesma pessoa, pois possui uma só consciência e um só objetivo. A transubstanciação messiânica é uma das graças que o eterno concede para auxiliar a humanidade. Quando uma pessoa era curada pela Messias, Sônia sempre dizia, tu próprio te curaste com o poder da centelha do eterno que está em ti. Ou seja, a mesma coisa de Jesus, com outras palavras.
vai, a tua fé te salvou. Ou seja, quem curava não era Jesus, era a fé da pessoa em Jesus, porque na outra passagem diz, ele não fez mais milagres em Nazaré por causa da falta de fé, né? Porque as acreditar no poder que o Eterno deu a ti, agora vai e divulga boa nova por onde quer que andes. Ou seja, a pessoa acreditou na força divina lá, da força primordial que te mantém viva. E essa força é que te faz a cura, porque tu vai ter a fé em Deus e por esta fé ela vai te gerar a própria cura. Basicamente, o universo é mental, então a fé é bastante importante. Sonha dedicado toda sua passagem na terra, divulgar os preceitos do Eterno. A centelha do Eterno e sua força, a não discriminação entre os seres, a igualdade de todas as criaturas, o amor à natureza, o desapego ao materialismo e o poder do desejo honesto e a cura através da fé em si próprio, com a força que o Eterno deu a todas as suas criaturas. Por quê? Porque se a pessoa não tem fé em si própria, também não tem fé em nada, né? Além disso, é ensinado que o Eterno é muito mais que um Deus. Ou seja, a pessoa chama Deus como se fosse o Criador, só que Deus é qualquer entidade lá do plano espiritual, porque por exemplo, chamar o Eterno de Deus, ou ler aqui melhor. Além disso, é ensinar que o Eterno é muito mais que um Deus, que sua verdadeira natureza é muito além da compreensão humana. E não é certo reduzido a um mero Deus, pois deuses são heróis, ou seja, símbolos com o objetivo de fazer o ser humano ser alguém melhor. Já o Eterno é a força cósmica universal, fonte de tudo que existe, inclusive fonte dos deuses. Portanto, não censurava quem não acreditava em sua mensagem, pois o Eterno nunca obriga. Ele é amor, quer ser aceito de livre vontade, jamais faria algo para prejudicar alguém. Ou seja, isso é contra aquilo que diz na Bíblia e em outros cantos. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou um Deus ciumento que, por exemplo, não terás outro Deus de mim, só a mim prestará culto. Aqui eu coloco o Eterno não obriga, ele é amor, deve ser aceito de livre vontade, não prejudicar ninguém. E ele não censurava quem não acredita. Ou seja, eu não estou fazendo este vídeo para censurar que ele não acredita aqui no que eu escrevi. Aliás, eu mesmo digo em outros livros que eu não importo se a pessoa acredita. Porque o importante aqui não é a pessoa botar fé nisso aqui, nem nisso, nem nenhum desses. O importante aqui são as lições de vida que a pessoa tira. Ou seja, a finalidade aqui é evitar que as pessoas sofram lá com doenças espirituais, porque quando a pessoa guarda rancor, raiva, faz algum pecado, alguma coisa grave, ela fica atormentada por si mesma. Evitar que as pessoas tenham que recorrer a psiquiatra tomando remédio por causa de transtorno bipolar, transtorno esquizofrênico ou essas pinas que tem por aí. Em outras palavras, basicamente eu vou logo dizer aqui que estes meus livros, todos os livros, as coletâneas de orações, o livro de Teosofia e Espiritualidade, os livros de fantasia, são uma forma de tratamento para a doença da humanidade que se chama mal, a maldade. Ou seja, eles têm o objetivo de mostrar a importância de ser bom. Ou seja, é um tratamento. Por exemplo, é um tratamento preventivo, se tu não está antes de tu ser contaminado, e um tratamento também de remédio, se a pessoa já está contaminada. Basicamente, eu acredito que as doenças, o pessoal coloca as doenças como se fosse causado por vírus, bactérias, a ciência diz. Mas, na verdade, a doença, sabe por que é causada? É pela mente subconsciente, basicamente assim. Então, o universo é mental. Ou seja, quando a pessoa não perdoa, guarda raiva, ela está gerando energia negativa. Qual é o subconsciente da pessoa vai responder essa energia negativa com as doenças no corpo. Ou seja, quando a pessoa guarda raiva, rancor, ela se estressa, o estresse dá dor de cabeça. Quando a pessoa, por exemplo, ela faz uma coisa errada, ela se sente perseguida, o que pode gerar um transtorno esquizofrênico, ou seja, ela vai gerar síndrome do pânico. Em outras palavras, na minha opinião, por mais que a pessoa possa dizer que as doenças são causadas por vírus, bactérias, se a pessoa tem a centelha do Eterno, ou seja, se a pessoa ela tem uma mente saudável, ela tem uma espiritualidade saudável, ela vai ser mais fácil de enfrentar a doença. Ela pode até pegar a doença, mas vai ser mais fraca. Por quê? Porque ela não tem... Em outras palavras, a receita para ser feliz, tem até lá no novo livro do Padre Reginaldo, O Poder da Cura, basicamente. E o que eu já digo no meu livro há muito tempo. Pagar o mal com o bem, tratar bem as pessoas, não discriminar, não guardar rancor, não guardar mágoa, tratar o próximo como quer que te trate. Basicamente é isso. O segredo da felicidade não é ter muito dinheiro, é simplesmente o que o Buda diz lá, o que o Jesus diz no Evangelho, é simplesmente o ensinamento moral de Jesus. Se a pessoa vive o ensinamento moral de Jesus, a pessoa vai ficar feliz. Porque mesmo no sofrimento ela vai ter a alegria. A alegria de quê? De não ter um sentimento de culpa, de não
para não ter uma raiva, não ter um rancor, não ter o estresse. Ah, aproveitando, agora pelo Setembro Amarelo, estão graças aos meus livros agora, Guia da Sageza e da Espiritualidade, e Gaitões do Spirituality, por Peace Mind, que é aqueles que de autoajuda espiritual. Basicamente eu só tenho esse de autoajuda espiritual, apesar de eu considerar todos de autoajuda espiritual, não importa qual seja. E a gramática, o português neutro, como eu já expliquei, o português neutro é que fala tu e vós, porque tem canto aqui que fala os pronomes de tratamento, eu não gosto de usar pronome de tratamento, porque para mim, se é a segunda pessoa, deve-se usar a segunda pessoa. Ou seja, então, no espanhol também falo tu e vós outros, no francês tu e vos, e vos, no italiano tu e voi. Assim eu não uso aqueles pronomes de cortesia, como o zi do alemão, eu falo du, ir, né? Ou o lei, com letra maiúscula do italiano, eu falo tu mesmo, né? Então, muitas graças por esse vídeo e eu quero agradecer a crítica lá, porque basicamente, mesmo uma crítica saudável, começa uma crítica construtiva, me dá a oportunidade de explicar. Aí, quando a pessoa explica, ela acaba servindo de propaganda, porque o mais difícil de um autoescritor aqui é propaganda. Aquele livro, naquela época, apresenta alguns erros que não são erros de português, são erros de digitação, porque naquela época o corretor, ele descorrigia tudo, o corretor do Windows. Eu escrevia vários livros e acabei não percebendo que o corretor automático ele descorrigia. Ou seja, este livro, por exemplo, vai ter muito menos erro de digitação, por causa que eu já descobri isso. Aquele livro é por volta do 19º, agora já estou no 54º. E aproveito para fazer a propaganda dos meus livros. É o Universo em Quentos, que é um livro 8 contos de fantasia, mas também é de espiritualidade, que se passa lá no universo de Clara, e que ao final de cada conto tem a moral da história, e depois no final os contos se entrelaçam, depois que está no universo Asdra lá de Clara. E o Em Busca da Princesa de Cristal, que se passa no universo de Étula, que narra a história do Alan até chegar a Sistra. Lembrando que, como todo livro de espiritualidade, de gnosticismo, eu parto daquele princípio lá, que as pessoas têm ouvidos, elas ouvem, mas não escutam, elas veem, mas não enxergam. Ou seja, não é só uma fantasia, não é só um universo forjado aqui, não é só um livro forjado. Ele tem um conhecimento oculto, escondido, a gnose lá dentro, que nem todos conseguem perceber. Ou seja, eu escrevo para todo mundo ver o conteúdo escrito, a literalidade, mas nem todo mundo consegue perceber a profundidade e o que eu realmente estou querendo ensinar. Justamente para seguir essas palavras dos profetas. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Eles ouvem, mas têm ouvidos, mas não escutam, e têm olhos, mas não enxergam. Basicamente, por isso, aquela cara de Jesus. Vós seríeis espécie se aprendesse dessas histórias infantis, basicamente essas parábolas de Jesus, que eu sou muito fã das parábolas. Eu gosto daquelas histórias, eu não gosto daquelas partes que se diz verdadeiro, Moisés abriu o mar, aquelas partes lá, e Jesus saiu, andou para não sei canto, Jesus curou tanto, Jesus morreu na cruz. Eu gosto mais das historinhas, porque é nas historinhas que está a verdadeira sabedoria. Então, muitas graças a todos, não vos esqueça de seguir o blog, innerdivineconnect.blogspot.com, podeis conferir as minhas informações no LinkedIn lá, William Menezes Freitas, cercar meus livros na Amazon, William Menezes Freitas também, se quiser. E está na distribuição estendida, Book Depository, Saxo, J. Carlotte. E a questão da gramática eu escrevo justamente para ensinar o português. A norma culta, basicamente. Eu não estou tão preocupado com a ortografia, por isso na primeira gramática eu uso o acordo antigo, que vale até 2016, com acção. Eu falo assim acção porque o C indica que a vogal o C mudo indica que... agora eu esqueci o que indica, né? Acto, que na verdade se pronunciava ato. Ou seja, a letrinha muda indica que a vogal é aberta. Portanto, eu fiz questão de usar o acordo antigo para poder as pessoas entenderem que o que importa não é a ortografia. Os erros de ortografia, o que importa é a gramática. Tu estás, vós sois, vós sereis. E com a qual mais te identificas, eu já expliquei lá na resposta, é porque eu parto do princípio que a pessoa não é para se deixar ser convertida para outra religião. Então, ela já se identifica com uma. E com a mais te identifique, eu estou querendo dizer que é para considerar isso aqui e acreditar nisso como dogma de fé. E isso é o que eu não quero. Isso aqui não é uma religião, não é para ninguém acreditar isso aqui como um dogma de fé, não é para ninguém abrir igreja para cultuar o eterno, ou quem quer que seja que eu coloque aqui, porque eu não autorizo igreja para cultuar isso aqui. Aqui não é um objeto de culto, é um objeto de espiritualidade.
É uma eclésia no sentido de escola, é uma escola sobre Deus. Eu falo até na seleção dos Estados Unidos do Eterno que tem uma escola sobre Deus, né, que a pessoa vem antes de vir para a Terra. Basicamente é isso, é uma escola que é um ensinamento, não é uma religião, é uma filosofia de vida. Por isso que eu falo gnosticismo. O gnosticismo é um sistema filosófico, né? Não é bem uma religião. As igrejas que nós tem por aí, tem, mas é tipo aquelas igrejas católica, veterocatólica, igreja católica gnóstica, ou seja, igreja que o pessoal funda, né? Mas acho que o verdadeiro gnosticismo, a verdadeira gnose é aquele conhecimento que a pessoa aprende dessas histórias infantis, aquele conhecimento do que a pessoa aprende da própria alma lá. Ou seja, quando eu digo forjado por mim, eu crio em conexão com a minha própria alma, basicamente, o que eu quero passar, o que a minha alma quer passar. E eu escrevo até para mim mesmo, em outros momentos eu preciso ler aquilo lá. Então, muitas graças e deixar o link lá do vídeo dele lá, do vídeo dele, para a pessoa poder conferir o que ele disse, né? Para não precisar acreditar só no que eu disse aqui, né? E a link da minha resposta lá no Google Drive, uma resposta que eu fiz basicamente ao que ele contestou, né? Resposta escrita, porque eu gosto de resposta escrita, eu não gosto tanto de fazer os vídeos para resposta, que a pessoa tem que assistir todinha, é melhor eu ler, eu gosto de ler. Então, e quanto à questão que ninguém viu Deus lá, é o que eu digo também ali, que o pessoal acredita. Só que hoje também o pessoal tá tendo a aparição de Maria, tem a aparição de Fátima, a aparição de luz aprovada pela igreja, então alguém viu a Virgem Maria. Jesus apareceu para Santa Faustina, alguém viu Jesus, e agora se pesquisar na internet tem a aparição de praticamente tudo lá no pessoal da New Age, tá aparecendo Quan Ling, que a pessoa nunca tinha ouvido falar de aparecer, tá aparecendo Santa Filomena falando com a está lá, tem um canal do YouTube aí que tem a aparição de Maria, São José, Cristo Jesus e do Pai Eterno ali, praticamente todo mês, tem umas 3 ou 4 ou mais, né? Tem um pessoal aí que fala com um monte de Deus paga que você nunca ouviu falar na vida, tá aparecendo os anjos da Cabala, anjos que a pessoa nunca nem ouviu falar na vida, tá aparecendo que fala com a sereia. Aí fica meio, não é querendo julgar, basicamente é aquela passagem do Tomé, se eu não ver, se eu não tocar, se eu não pôr a mão no seu lado, eu não acredito. Hoje tá aparecendo, tem tanta aparição de praticamente de tudo na sua vida e a pessoa às vezes prefere acreditar no que não aparece. Bom, aí vai dar fé. Se a pessoa um elogio que eu tenho à religião muçulmana e o Maomé é que por mais que eu não concorde com a questão da obediência, eles têm uma boa disciplina com a oração. Eles levam a sério a oração, eles são o que o pessoal fala de ruim é quase tudo desconsiderado, porque é só um segmento lá. Mas o muçulmano de verdade, ele é bom na oração, ele realmente faz uma oração de verdade, ele tem aquela submissão a Deus, que por mais que eu não concorde com esse método, gera com que ele seja bem compassivo, ou uma outra coisa aqui. No Alcorão tem uma parte que Jesus diz que não é Deus, que não concorda que isso é Deus, aí tem que ele morreu na cruz, que Jesus salvou. Basicamente, aí como eu sou cristão, eu não acredito nisso, eu acredito que Jesus morreu na cruz, basicamente, que ele é Deus. Então, por isso que eu fiz como opositor, né? E outra coisa interessante aqui que agora eu esqueci de dizer, basicamente, lá. O islamismo menciona os djinns, os gênios. E o gênio aparece. Aí a pessoa não é para acreditar no gênio, que aparece, para acreditar no Alá, que não apareceu para ninguém. É uma coisa que eu não acho sensato. Mas, se a pessoa consegue assim ter fé, eu vou até elogiar a fé dele, porque eu não conseguiria ter fé em uma coisa que não aparece. Eu digo isso porque, vez ou outra, eu sonho com alguma. Se tu vê manual de entrega total em Serra Reserva Pequena Virgem Maria, eu falo como é que a Virgem Maria aparece, ou seja, significa que eu já sonhei com a Virgem Maria. Então ela já apareceu, eu já sonhei com Jesus, então também tá. Eu conto com, o sonho eu conto com uma aparição também, porque é uma experiência mística. Então, se eu sonho com Jesus, sonho com Maria ou com qualquer outra coisa, ou anjo, divindade, ou fada, ou sereia, eu vou acreditar no que eu sonhei, porque eu vi, eu toquei, mesmo que seja no sonho, eu não vou acreditar no que não viu, não tocou, né? Quem acredita, eu dou os parabéns. Dou os parabéns, quem consegue acreditar. A pessoa que me indicou está de parabéns para acreditar ali no Alá, no islamismo, eu não consigo. Não consegui acreditar numa coisa assim. Pode ter toda a comprovação científica, tudo. Se não aparece, não acredito.
E esses livros eu digo que são forjados por mim, mas quando eu escrevo o livro, eu mentalizo tudo que eu estou escrevendo na mente. Aí eu transcrevo do que eu mentalizei. É uma coisa simultânea. Eu escrevo à mão, então tem cópia manuscrita, porque eu escrevo o livro à mão. À medida que eu vou escrevendo o que vai aparecendo na minha mente, né? É como se eu sonhasse acordado, né? É como se fosse assim, se eu estivesse descrevendo um sonho, porque quando a pessoa sonha, ela acorda e não consegue descrever tudo. Mas se ela ficar imaginando como um sonho acordado, ela consegue descrever. E o que é que eu faço para escrever os livros? Eu chamo de um ritual oculto, onde eu fico escutando aquelas músicas de Deus, como aquela Maranata, viene Senhor, verso de Jesus, ou aquela Cristo, adoramos. Ou seja, eu escuto essas músicas como preparação para poder entrar em sintonia com Deus, com o Divino, com o Espírito Santo. E às vezes, ou muitas vezes, quando eu vou escrever a fantasia, eu escrevo a fantasia escutando a música, porque lá na Bíblia está dizendo que no Pentecoste o Espírito Santo desceu e fez com que as pessoas falassem em línguas estranhas, mas não era aquela língua dos anjos que ninguém entende, era a língua mesmo, que cada um entende em sua língua. Aí eu faço o método inverso. Eu coloco músicas em japonês, chinês, que eu não entendo, ou seja, em um idioma que eu não entendo, como aquela Buyawa Shiwan, ou aquelas músicas de anime, Anata o Tanasta Komo Saiga Watashi no Nakari. Aí, com essas músicas, eu consigo entrar em sintonia com o Espírito Santo. Então, eu vou escrevendo no caderno ao mesmo tempo que estou com o fone, a música bem alta. Ou seja, eu tento chamar a inspiração do Espírito Santo através da língua estranha. Eu tento fazer o procedimento inverso. Ao invés de eu esperar o Espírito Santo vir para eu falar a língua estranha, eu me coloco um monte de língua estranha aqui no meu ouvido para poder chamar o Espírito Santo para escrever. Só que isso é uma crença minha. Eu acredito que funciona assim, mas não estou dizendo que o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Eu só estou dizendo que para eu escrever o livro, eu primeiro faço essa preparação, escutando essas músicas religiosas, ou então outras músicas que me passem uma boa vibração, ou seja, é a energia do divino. Eu explico lá sobre a energia do divino, que eu escrevo usando a energia do divino. Aí essas músicas de anime que eu não entendo também gera energia do divino, ou seja, eu uso a energia do divino, ou seja, a centelha do eterno, aquela coisa que eu digo que está dentro de si, para poder escrever os livros. Por isso que eu escrevo muito livro em pouco tempo. Então, se a pessoa quiser considerar a inspiração divina, eu não quero que a pessoa considere a inspiração divina, mas se a pessoa quer considerar, cada um é livre. Eu acho que é basicamente a criatividade, porque a criatividade é a forma com que os entes saem. E como eu disse, eu acredito nos meus livros. Porque se eu não acreditar que isso aqui é verdadeiro, quem é que vai acreditar? Ou seja, para mim, esses universos de fantasia são universos reais, que eu entro em contato justamente com esse método de chamar o Espírito Santo ou chamar a criatividade através das línguas estranhas, através da boa vibração, ou seja, da energia positiva. E por que eu não gosto de obediência, de mandamento? Porque ele gera energia negativa, a pessoa vai obedecer forçado. Uma obediência tem que ser sincera. Quando a pessoa quer obedecer a Deus, Deus Criador, tem que ser uma obediência sincera, que ama mesmo, não uma obediência por medo do inferno, né? Que é obediência falsa, né? Então, muitas graças por assistir esse vídeo. Desculpa ficar longo, essas explicações podem não fazer sentido. Quem quiser ler o Alcorão, e quiser conferir por si mesmo, né? É bom, né? Isso aqui é bom um livrão desse para ler, né? Por mais que a pessoa não acredite, ele serve de utilidade, sabia? Porque a pessoa não pode não acreditar lá no Deus Alá, mas sempre tem alguma coisa útil nesses livros. Eu já li Bhagavad Gita, Tao Te Ching, os 7 do Kardec, que não só o Pentateuco 5, tem outros dois, né? Aqueles livros de psicografado, eu já li agora recentemente Eu Sou Eternamente Livre, lá do pessoal da Divina Presença, que fala dos mestres ascensionados. Basicamente, independente de eu acreditar ou não, se é verdade ou não, eu pego, o que importa são as lições de vida que eu aprendo. O que eu aprendo? Como perdoar. Aqueles mestres ascensionados lá do fogo violeta, mesmo que tu não acredite que o São Germain é o São José, o Clarion é o Paulo, que Rowena é a Santa Bárbara, o ensinamento de como amar o próximo, como perdoar, transmutar o sentimento maligno no fogo violeta, em paz, amor, isso é útil, sabia? Para aumentar a tua boa vibração. Ou seja, a espiritualidade, para aumentar a espiritualidade. Mesmo que tu não acredite, aquela história serve para aumentar a espiritualidade. Ou seja, mesmo que tu não acredite no fogo violeta, tu transmutar a tua raiva no fogo violeta, bom, não custa tentar, né? Se passar, passou, né? É a mesma coisa lá aquele curso, Silva Ultramar, do Vishen Lakam. Tem gente que não acredita. Mas não custa tentar, né? É um jeito, né? Porque o importante é se livrar do sentimento ruim, né?
curar a maldade, então a pessoa tenta. Se não funcionar, não funcionou. Se funcionar, funciona. A mesma coisa com os meus livros. Se não funcionar convosco, esse negócio que eu prego aqui, não tem problema. Tu vai tentar outra coisa. Tá cheio de autor aí tentando. Tem a Alana Fachad com aquelas cartinhas lá da Coing, da Ice, né? Tem, sei lá mais quem, Megan Watson, com aquelas cartinhas lá também. Tem... Bom, opções só o que tem. Tem a Blavatsky, tem a Aniberzante, e tem essas religiões tradicionais, como o islamismo, o Corão, o cristianismo, a Bíblia. Tem o gnosticismo de verdade, que é aquele do Valentino, que eu sei muito Valentino lá, que é aquele que fala Deus Sofia, Aeon, Arconde, né? Tem espiritista, se a pessoa quiser ir, aquele que comunica os espíritos. Tem o New Age aí, que os espíritos também comunicam, mas é espírito de santo, né? Não é espírito normal, né? Tem, por exemplo, o Buda, se a pessoa quiser ir lá, gostar de meditar. Tem o Taoísmo, aquele dos opostos, Yin e Yang. Tem tanta coisa aqui para a pessoa escolher, né? Aí o pessoal se achar que uma é melhor que a outra, não. O que importa é o que mais se adequa para aquela pessoa. Nós estamos aqui para poder aumentar a espiritualidade, não é para ficar obediência cega, fast blind faith, né? O importante é a pessoa crescer em conexão com a própria alma divina. Então, cada um tem um caminho diferente. Não existe só, lá na Bíblia está dizendo, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Basicamente, ele é o caminho, a verdade e a vida, mas não quer dizer que o caminho seja seguir a Bíblia. Pode seguir o ensinamento moral, aqui é outra coisa, né? E aqui a coisa, ninguém vai ao Pai se não for por mim, basicamente. Não, os evangélicos interpretam que é só o cristianismo, né? Mas eu acredito que por mim é o exemplo do ensinamento moral dele. É amar o próximo, bem-aventurado aqueles. Hoje eu só falei demais. Então, muitas graças. E eu quero agradecer, eu esqueci o nome da pessoa, né? Depois eu colocar o link depois, olha, pela crítica, porque a crítica me deu a oportunidade de explicar que muitas das coisas eu subentendo que a pessoa entende. Ou seja, então a verdadeira gnose é quando a pessoa se conecta com a sua própria alma. Não é aquele gnosticismo que foi inventado ali, porque se tu for olhar aqueles arcontes lá, os arcontes são os pecados. O que é o demiurgo, o Deus falso, Deus falso, Deus verdadeiro. O que é que eu entendo que é o demiurgo? O demiurgo é a sociedade, a consciência das massas. Aquilo ali não é um Deus. Porque tudo ali é simbólico, alegórico. É tipo nos meus livros de fantasia. Por isso que eu mencionei o Valentino, que para mim aquilo ali, não, o pessoal explica os aeons, será o pleroma, a Sofia, quando na verdade tudo aquilo ali é simbólico. Eu entendo tudo como simbólico, alegórico. Então, por exemplo, aquela da Sofia lá e o hino da Pérola é a mesma parada do filho pródigo, só que com mais simbolismo, né? Eu entendo assim, né? Muitas graças e espero que eu possa ter ajudado com este vídeo. E não vou esquecer de ler aquela resposta PDF que eu estou fazendo nesse vídeo para que o pessoal possa ler a resposta, para não ficar ali feita à toa, né? Muitas graças e bye!